O Senhor tem falado conosco, não é? Todas as vezes que nós vimos a casa do Senhor, Deus fala conosco, Deus tem uma palavra. Mas ultimamente, não é? Deus tem falado especificamente sobre a visão de Deus para a nossa vida, para nós, debaixo dessa visão, podermos planejar, podermos projetar as nossas vidas, para que a gente não seja levado pela vida, não é? Nós estamos aqui para conduzir a nossa vida, e não para simplesmente viver, amém? Então que você abra o seu coração, não é? E eu quero dar um conselho antes da gente entrar na mensagem, não é? A pastora Lilian trouxe uma mensagem maravilhosa na quinta-feira. O pastor Rodrigo ontem trouxe uma mensagem maravilhosa também. Se você tiver oportunidade, ouça essas mensagens, que eu sei que vai edificar a sua vida, amém? Lembrando que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas operosos praticantes, amém? Glória a Deus. Então nós vamos ao tema dessa noite. Nós continuamos ainda naquele tema master, né? Eu verei o que nunca vi. E o Senhor quer realmente que você veja coisas maravilhosas que Ele tem preparado, porque a Bíblia diz que o que não subiu ao coração do homem, o que não passou pela mente do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Amém. Então é isso que Deus tem preparado para você, amém? E o nosso subtítulo hoje é Meu Plano de Visão Pessoal. Então nós vamos ver algo para a nossa vida pessoal, debaixo da visão do Todo-Poderoso. Se você trouxe sua Bíblia, não é? Abra sua Bíblia, senão nós temos aqui no telão. Livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 3 apenas, amém? A palavra do Senhor diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos, não é? Confia ao Senhor os seus trabalhos, os seus projetos, os seus sonhos, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu quero dizer que não há outra forma de que aquilo que você sonha, de que aquilo que você projeta, não é, venha a ser bem sucedido, a não ser que você os confie ao Senhor, amém? Para que eles sejam estabelecidos pelo próprio Deus, amém? Vamos falar com o Senhor nesse instante, amém? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor vem a cada culto, Senhor, trazendo a tua palavra através da boca dos teus filhos, Senhor. E o Senhor tem insistido, Pai. Nós estamos na 39ª mensagem, Pai, sobre ver o que nunca vimos, Pai. E ver o que nunca vimos, Pai, faz parte do teu sobrenatural, da tua vontade, Pai, dos teus desígnios para a nossa vida, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, nós caminhamos de acordo com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, com os nossos planos, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor quer que nós submetamos tudo, Senhor, a tua vontade, a tua aprovação, Senhor. E dessa forma, Senhor, os nossos desígnios serão estabelecidos, Pai. Não haverá instabilidade, Pai. Não haverá temor, Senhor. Não haverá faltas, Jesus. Pelo contrário, Senhor, haverá abundância, Pai. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de prosperidade, porque é isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E a tua palavra diz que: e conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo pobre se fez rico por amor de vós, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que vós vos tornasseis ricos. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para a vida dos teus filhos, Pai. Que nós possamos entender e, como disse o pastor Rodrigo, aplicar as nossas vidas permanecendo na tua palavra, Pai. No teu santo nome nós oramos, clamamos a ti. Eu te peço, usa a minha vida, Senhor, que realmente eu diminua totalmente, porque eu sei que na minha carne não habita bem algum, Senhor. Eu sei que o Senhor é a nossa capacidade, a nossa suficiência. Que o Senhor fale através da minha vida, a vida dos teus filhos que estão hoje aqui no santuário, aqueles que estão através da internet, Pai. Que o Senhor fale profundamente, Pai. E que nós, Pai, depois de ouvirmos a tua palavra, possamos fazer aquilo que a tua palavra nos ensina, Pai. Que nós comecemos, que nós permaneçamos na tua palavra, meditando nela, pensando sobre ela, Pai. E não despluguemos, Pai, simplesmente quando acabar o culto, Pai. No teu santo nome é assim que eu oro, para que o teu povo possa ver a manifestação da tua glória
em todas as áreas das suas vidas. No teu santo nome, Jesus, nós oramos com temor e tremor, Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Você é um povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence ao Senhor, amém? A palavra diz que nós estamos nas suas mãos e dela ninguém pode nos arrebatar. A palavra de Deus diz que o Senhor tem planos, pensamentos bons a nosso respeito, amém? Que nós possamos estar sempre nos alimentando dessa palavra, porque é isso que nos dá força, é isso que fortalece a nossa fé, porque a palavra diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Cristo. Cada vez que nós citamos a palavra, cada vez que nós falamos, cada vez que nós repetimos a palavra, a fé vai sendo alimentada em nossos corações, amém? E eu tenho certeza que hoje nós vamos ouvir a voz de Deus, para que nós possamos ainda ter mais conhecimento, mais ciência, não é? Da necessidade, da importância de nós termos um plano, de nós termos um planejamento. Eu comecei aqui um pouco antes de iniciar a mensagem, não é? Dizendo que nós não podemos viver apenas por viver. Nós não podemos viver apenas para acordar de manhã cedo, tomar café, fazer higiene pessoal, ir trabalhar, almoçar, trabalhar de tarde, depois voltar para casa, ou vir para a igreja, jantar, tomar banho, dormir e assim sucessivamente. Isso não é vida, amém? Nós fomos chamados por Deus para ser os protagonistas das nossas vidas. Nós somos chamados por Deus para que nós possamos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, dirigir a nossa vida. A palavra diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E nós temos a resposta certa dos lábios vindo de Deus a todo tempo, porque o Espírito Santo de Deus é um com o nosso espírito, amém? O seu plano, o meu plano, não é? Que nós precisamos ter para as nossas vidas, não é? E não apenas boas ideias, não apenas ficarmos, eu gostaria, não é? Eu acho que eu poderia fazer assim. Que nós possamos saber, não é? Que o Senhor espera de nós que nós tenhamos um plano, um projeto de vida, mas não o nosso apenas, não é? Um plano, um projeto de vida que seja feito por nós, mas apresentado a Deus, não é? E que aguarde a direção de Deus para isso. O pastor Rodrigo falou aqui ontem no culto dos jovens do FCARES, não é? Que muitas vezes nós fazemos alguma coisa, ou queremos fazer alguma coisa, e a gente vai lá, ora, Senhor, olha, eu estou querendo fazer isso, não é? E a gente já sai fazendo, não é? Então nós precisamos aguardar a direção de Deus. A Bíblia diz que quem crê não se apressa, amém? Quem crê descansa no Senhor, amém? Tudo o que você fizer na sua vida, tudo, absolutamente tudo que você fizer na sua vida, se não for planejado, se não for projetado, você não pode esperar um resultado satisfatório, simplesmente pelo fato de que você não sabe o que esperar, porque você não planejou, não é? Quando você planeja, quando você projeta, você tem pelo menos uma perspectiva de um resultado futuro. Agora, se você não planeja nada, o que você vai esperar? Você vai esperar o acaso, não é? Então, por isso é que o Senhor, não é? Imaginem, você acha que Deus, quando criou todas as coisas, Ele simplesmente do nada foi fazendo assim? Certamente não, não é? Deus, a Bíblia diz que Deus faz tudo com ordem e decência, não é? Então, da mesma forma, não é? Devemos nós, seus filhos, agir em nossas vidas, amém? No livro de João, capítulo 3, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, não é? Então, por isso é que eu volto a repetir aqui: nós não podemos deixar a vida nos levar, nós precisamos planejar, mas para que o nosso planejamento, para que o nosso projeto seja bem sucedido, nós precisamos receber do céu, porque senão nós podemos até achar que está indo tudo bem, nós podemos até achar que estamos prosperando, que estamos sendo felizes, mas a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se não vier do céu. Então tem que vir do céu a aprovação para o nosso plano, para o nosso projeto, para cada uma das áreas da nossa vida. E em Provérbios 16:1, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, não é? Então nós podemos fazer planos, não é? Mas a resposta certa virá de Deus, não é? Eu não sei se o Rodrigo citou isso ontem aqui.
mas eu já havia falado algumas vezes com algumas pessoas, não é? Principalmente quando pessoas vêm querer um aconselhamento a respeito de namoro, de começar um relacionamento com alguém. Eu sempre digo assim: nós temos que, em todas as áreas da nossa vida, fazer aquela oração da coragem, aquela oração, não é, do destemor, não é? Você, em qualquer coisa, mas você fala assim: Senhor, alguém que é solteiro, né, que viu uma pessoa, um moço, um rapaz, está interessado por ele, ore e fale assim: Senhor, olha, achei aquela moça, achei aquele rapaz, legal, estou interessado por ele. Eu achei, Senhor, mas se o Senhor não tiver isso para mim, eu não quero, não é? Isso é uma oração, isso deve ser praticado em tudo aquilo, porque muitas vezes a gente pensa assim: eu quero morar na Europa, eu quero fazer faculdade de medicina, eu quero abrir o meu negócio próprio. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus, amém? Então tenha essa coragem, não é? De chegar, ter uma ideia, uma vontade, você começa a ficar animado com aquilo, você começa a pensar naquilo, pare, ore e fale: Senhor, eu gostaria muito disso, mas se o Senhor não tem isso para mim, tira da minha... Porque Deus tira, e você não perde tempo, não se frustra, evita problemas, não é? A palavra de Deus tem um versículo que diz assim, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, amém? Mas eu não quero fazer tudo errado e lá no frente Deus vai ter que fazer tudo cooperar para o meu bem. Eu prefiro fazer a coisa certa e já ter a bênção de Deus manifestada sobre a minha vida, amém? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, e não traz desgosto, amém? Glória a Deus. Salomão, ele disse que Deus dirige os passos daquele que planeja, daquele que tem um projeto. Em Provérbios 16, 9, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o coração do homem traça o caminho, faz um plano, faz um projeto, planeja alguma coisa. E o Senhor dirige os passos. Como é que Deus vai dirigir os passos de quem não tem caminho traçado? Deus não vai dirigir. Como é que Deus vai dirigir alguma coisa? Não é? Então, nós precisamos ter planos para as nossas vidas, submetidos a Deus, para que Deus possa nos orientar, não é? E nós possamos ser guiados a fim de termos bom êxito. Amém? Você não pode, não é, como eu disse, apenas viver. Você precisa planejar a sua vida. Você precisa ter planos espirituais, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, amém? Nós devemos ter planos profissionais, sentimentais, familiares e pessoais, amém? E você deve escrever o seu projeto, não é? Isso não pode ficar só na sua cabeça, amém? Eu sei que hoje, não é, a tecnologia, todo mundo com celular, com tablet e tal, às vezes algumas pessoas com notebook ainda, tal, né? Vão lá, escrevem, mas eu quero dizer uma coisa para você, que existem pesquisas científicas, não é, que diz que quando nós escrevemos, não é? Realmente pegamos uma caneta, se escrevemos com lápis, a pesquisa diz que o nosso cérebro consegue absorver mais informações e o nosso cérebro fica mais ativado. Existem mais neurotransmissores sendo ativados. Então, faça o seu plano. Se você não é, não, eu gosto de celular, eu gosto de tecnologia, beleza, não é? Mas essa é uma informação para você. Escreva o seu plano, escreva o seu projeto de vida, amém? E eu quero usar um exemplo aqui agora, não é? Da construção de uma casa, porque a palavra fala muito, não é, sobre edificar a casa, edificar a vida, não é? A palavra afirma que nós estamos sendo edificados na rocha, que é Jesus, não é? A palavra diz que como edifício bem ajustado, nós crescemos dedicados ao Senhor. A Bíblia também diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos pedras que vivem e estamos sendo edificados como casa espiritual para que possamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, amém? Então a palavra de Deus fala muito em construção, em casa, em edificação, amém? E não se pode construir uma casa, quer dizer, até se pode, né? Mas não se deve construir uma casa, não é? Sem um projeto de um arquiteto que ele vai observar ali a estética, a plástica, o estilo, não é? E também sem os cálculos estruturais de um engenheiro. De outro modo, a obra não terá segurança, equilíbrio, não é? E a possibilidade de colapso, de ruína, ela é iminente e consequentemente o prejuízo vai ser grande, não é? Então, do mesmo modo, se para você construir uma casa, para que ela seja estável, para que ela não te traga, para que ela te traga alegria, para que você possa ali estar junto com a sua família, com seus queridos, não é? Do mesmo modo, para que a sua vida seja um local agradável, para que você possa desfrutar do melhor,
precisa haver planejamento. Eu sei que muitos de nós não estamos acostumados a isso, mas nós precisamos começar. Por quê? Porque isso é imperioso, é totalmente necessário para que a gente possa ver Deus agindo nas nossas vidas. Quando nós traçamos nosso caminho, Deus dirige os nossos passos. Amém? Você precisa ter planos para a sua vida, e se você ainda não os tem, você precisa pedir ao Senhor. Mas se você não sabe como planejar, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me mostre qual que é o plano que o Senhor tem para a minha vida espiritual, para a minha vida pessoal, sentimental, profissional, não é? Por que eu estou aqui, Senhor? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor tem preparado? A Bíblia diz que o Senhor tem preparado obras de antemão para que nós andemos nelas. Amém? Então você precisa ter plano para cada área específica da sua vida, não é? Você precisa conduzir a sua vida, e isso nós temos visto aqui já há bastante tempo, através da visão do Todo-Poderoso. E a visão de Deus para a sua vida, ela vai ficar cada vez mais clara, cada vez mais nítida, à medida que você for crescendo na graça, no conhecimento, na comunhão com o Senhor, e sujeitando a sua vida, a sua vontade, os seus planos à vontade de Deus. Amém? Até o ponto em que você sinta a paz de Deus que excede todo o entendimento. Porque a Bíblia diz que a paz tem que ser o árbitro. A paz é o juiz na nossa vida. Nós queremos fazer alguma coisa, nós planejamos alguma coisa, e a paz de Deus tem que dizer se você deve prosseguir ou se você deve parar e retroceder e trocar o plano. Amém? Não é? Muita gente, não é? Já conversei com muitas pessoas, e a pessoa vem assim: ai, bispo, o que eu faço? Eu falei: Jesus, eu não sei o que eu faço, como é que, não é? E eu, lógico, fico sempre, como eu sempre falo aqui, eu fico orando. Mas nós nunca podemos dizer para a pessoa: faça isso, faça aquilo outro, não é? Nós mostramos o que a palavra de Deus diz. E olha, quando você sentir paz, porque é muito fácil você jogar a responsabilidade da decisão que você tem que tomar na vida de alguém, não é? E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós possamos, não é, dirigir as nossas vidas com a manifestação da sua bênção. Amém? Aleluia, Jesus. Então você precisa sentir a paz de Deus, não é? Para que Ele possa lhe orientar no direcionamento dos seus projetos. E aí, desse modo, não é? A sua vida vai ser uma vida segura, agradável, e você vai poder desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário, não é? A Bíblia diz que nós temos uma herança. Amém? A Bíblia diz que um testamento, não é? Normalmente quando se deixa uma herança, você faz um testamento. A Bíblia diz que o testamento só tem validade depois que o testador, que é aquele que escreveu o testamento, morre. Jesus deixou um testamento, deixou o Novo Testamento, a nova e eterna aliança da graça de Deus, e Ele morreu, e depois de 3 dias Ele ressuscitou, para que Ele mesmo fizesse a sua palavra se cumprir. Porque a Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará, não é? E agora eu quero, não é, perguntar para você: você vai viver sem desfrutar daquilo que Deus deixou para você? Não faça isso. Não faça isso, não é? Volto aqui a repetir, não é? Nós vivemos numa luta, numa batalha. Tem gente que acha que sai daqui, beleza, vai ver o jogo do inimigo hoje, o inimigo joga hoje, né? Eu tenho esperança que o inimigo não prospere, irmão. Né? E às vezes a gente sai daqui e esquece daquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Nós não podemos agir assim, amém? Nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra e sermos guiados em todo o tempo pela palavra, amém? Lembre-se que para isso é preciso, é necessário, é fundamental que você entenda qual que é a visão de Deus para a sua vida, e que você se esforce por submeter a sua vida à visão de Deus. Voltando àquilo que eu estava falando do inimigo, né? Tira até minha atenção aqui, inimigo não presta para nada mesmo, né? Que a nossa vida é uma luta constante. Se nós não nos lembrarmos disso, o diabo, que é astuto, não é? O diabo, que é ardiloso, não é? Ele vai nos enganar, ele vai deixar que a gente viva até a nossa vida tranquilamente, não é? Mas às vezes viver a nossa vida tranquilamente não significa que nós estamos vivendo a vida focado na visão de Deus, não é? E o que o diabo quer é isso, não é? Ele quer
frustrar, não é? Quer fazer com que você não desenvolva tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Provérbios 15, 22. Quando você for fazer os seus planos, os seus projetos, não é? Não fique achando que você é a última bolacha do pacote, que você sabe, que você tem a visão, que... A Bíblia diz assim, pode colocar: onde não há conselho, fracassam os projetos. Então procure se aconselhar, procure informações, procure pessoas mais experientes, ore com pessoas, veja alguém com que você saiba que você pode compartilhar os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos. Amém? Já foi dito aqui no altar, não é? Não saia contando para todo mundo aquilo que você quer fazer, não é? O rei Ezequias estava ali abençoado, próspero, era uma pessoa que fazia tudo de coração para Deus, não é? E aí ele tinha lá um palácio, tinha prosperado, aquela coisa toda. Aí a Bíblia diz que vieram príncipes da Ásia, e a Bíblia diz que ele mostrou para eles tudo, foi lá nos tesouros, mostrou tudo. E Deus não se agradou disso. E Deus falou assim: olha, isso não é coisa que se faça, isso é a sua carne, a sua vaidade, não é? Então nós devemos ser comedidos, não é? Nós devemos saber com quem nós devemos compartilhar as coisas, não é? E quando Deus te prosperar, as pessoas vão ver a bênção de Deus manifestada sobre o seu plano, sobre o seu projeto. Amém? Então, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Amém? No mundo se diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso quem diz isso é o mundo jaz no maligno. O diabo joga esse tipo de coisa para falar assim: imagina, vai pedir conselho? Quem é que... Não, conselho de pessoas sábias, de pessoas que são de Deus, de pessoas que têm vida de oração, são a melhor coisa do mundo. Não para que você o siga à risca, você deve seguir à risca a palavra de Deus. No Salmo 119 a Bíblia diz que o Senhor colocou os seus mandamentos para que nós os sigamos à risca. Aí sim, mas os bons conselhos, debaixo de oração, não é? Com o conhecimento da palavra de Deus, podem trazer bom êxito para o seu plano e para o seu projeto. Amém? Eu repito, seja qual for o seu plano, seja lá onde você pensa em chegar, seu plano deve estar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Repito o que eu falei agora há pouco: faça aquela oração da coragem, para que, se não for do agrado de Deus, que Deus tire rapidamente da sua vida e você não perca tempo com isso, que você não fique patinando. Amém? Se você fizer assim, esteja certo de que Ele lhe dará sabedoria, capacidade para aperfeiçoar o seu projeto. Com certeza ele vai precisar ser aperfeiçoado, amém? E força para que você possa realizá-lo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: é Deus quem efetua tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, se você tem um plano, um sonho, um desejo, você ora e Deus começa a sinalizar, é porque Deus colocou o querer. E se Ele colocou o querer, Ele vai realizar. Amém? Então você vai ver as portas se abrindo. Amém? Então você sabe, lógico que isso não vai acontecer na vida de pessoas que não são fiéis a Deus, de que não tratam a Deus, a obra de Deus da maneira correta. Então estou falando aqui com pessoas que são espirituais, que conhecem a palavra, que sabem que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós recebemos do altar. Amém? Então, se você ora, apresenta o seu projeto a Deus e você não sente nada contra, você pode ter certeza que Deus colocou o querer e Ele vai realizar, Ele vai efetuar, Ele vai à frente. A palavra de Deus é clara: Ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? O primordial dentro da visão de Deus para as nossas vidas é que nós possamos servi-lo. Amém? Nós somos criados para o louvor da glória de Deus e nós somos servos de Cristo. Então nós temos que entender isso. Mateus 20, 28, palavra de Deus falando a respeito de Jesus: tal como o Filho do Homem, tal como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então Jesus não veio para ser servido. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Amém? E só um parênteses aqui: Ele veio para dar a sua vida, para resgatar muitos. Ele não veio resgatar todos. Ele veio resgatar aqueles por quem Ele morreu, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, 8. Amém? Glória a Deus por isso. Então Jesus
ele não veio para ser servido, mas para servir. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo fala assim, olha, me imite, porque eu sou imitador de Cristo. O que Cristo veio fazer? Servir. Sirva também. Amém? Sirva ao seu irmão, sirva à igreja, sirva a Deus. Isso é o primordial, é o ponto básico da nossa vida. Amém? E para servir a Deus, através dos nossos planos, através dos nossos projetos, nós não precisamos necessariamente estar no altar ou trabalhando em alguma área da igreja. Se você tem um chamado para trabalhar, se você trabalhar em algum departamento, amém, glória a Deus. Mas não fique preocupado que, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, não é? Que você pode servir a Deus onde quer que você esteja, não é? Principalmente através do seu testemunho de vida, amém? Não testemunho de chegar e falar, olha, Deus fez isso na minha vida. Testemunho de não precisar abrir a boca e as pessoas olharem e falarem assim, o que esse cara tem? O que essa mulher tem? Por que ela é assim? Por que ele é assim? Não é? Isso é testemunho de vida. Isso, não é? Quando chega perto de alguma ovelha, a ovelha vai ser despertada e vai chegar perto de você e você vai ter a oportunidade de falar, amém? E Deus vai usar a sua vida para que você seja canal do fluir de Deus, amém? Então, que o nosso testemunho, que é a principal forma, não é, de nós servirmos a Deus, não é, seja através das nossas atitudes, do nosso comportamento, demonstrando o próprio caráter de Cristo através das nossas vidas, amém? E eu quero que você fique em paz, não é? Porque às vezes a gente ouve a palavra e a gente fica preocupado, a gente fica tenso, não é? A gente, eu preciso fazer. Jesus disse uma coisa maravilhosa, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém? Deus não veio colocar peso na nossa vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Então Jesus não veio colocar peso na nossa vida. Amém? Então estou falando aqui de fazer plano, de fazer de acordo com a visão de Deus. E às vezes a gente fica tão preocupado, a gente fica tenso. E não é dessa forma que nós podemos servir a Deus. Amém? E eu quero mostrar aqui agora, não é, uns exemplos de algumas pessoas que serviam a Deus de uma forma simples, não é? E estavam servindo a Deus, e estavam fazendo a vontade de Deus. E você precisa, não é, ter esse entendimento para que você possa descansar no Senhor, não é? Saber que o Senhor te ama, que o Senhor se agrada da sua vida, não é? E que se você tem um coração ensinável, se você é alguém que quer se submeter a Deus, Deus vai, Ele que começou a obra, Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida, amém? Então eu vou ler aqui rapidamente alguns versículos para mostrar várias pessoas da Bíblia Sagrada, pessoas não conhecidas, pessoas que às vezes foram citadas apenas uma vez na Bíblia, pessoas que foram citadas mais vezes, mas que estavam fazendo a vontade de Deus, que estavam servindo a Deus, amém? Atos 9:36, havia em Jope, é uma cidade, uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, não é? Para Deus colocar na sua palavra um versículo falando de uma moça, de uma senhora, na verdade, que se chamava Tabita, Dorcas, não é? Ela era costureira, não é? Ela, com o seu trabalho, com a sua vida, ela servia a Deus, e a Bíblia diz que ela era notável pelas suas boas obras, por aquilo que ela fazia. E a Bíblia diz que o Senhor preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então é uma pessoa que não tem grande destaque na palavra, mas a Bíblia diz que as obras que ela fez, foram notáveis, né? A Bíblia diz que nesse trecho aí, ela havia tido um mal súbito, morreu, foram chamar Pedro, e Pedro chegou ao local onde ela estava morta ali, e todo mundo amava muito essa mulher, né? Como ela era costureira, provavelmente ela fazia roupa para os irmãos necessitados, ou fazia roupa para os discípulos, não é? Ela fazia, não é, alguma coisa para colaborar com a obra do Senhor, amém? E a Bíblia diz que ela era notável. Veja um outro trecho da palavra de Deus, falando de um homem agora, Atos 10, capítulo 10, a partir do versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era um homem de alta posição na corte de Roma, amém?
piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha a característica do rapaz: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ele cuidava da sua casa, ele cuidava da sua esposa, ele cuidava dos seus filhos, não é? E fazia muitas esmolas. Ele tinha recursos e ele distribuía, ele era generoso, como o pastor Rodrigo disse aqui, né? Perdão, volta lá um pouquinho. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, não é? É isso que o Senhor requer das nossas vidas, coisas simples. Próximo. Esse homem observou claramente durante uma visão. Deus deu uma visão para ele. Deus mostrou algo. Nós estamos falando em visão, em planejar, em projetos. Deus deu uma visão para ele. Foi uma visão, ele viu um anjo, não é? Cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. E o Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, não é? A Bíblia não diz que ele ia pregar, que ele tinha lá uma igreja grande. A Bíblia não diz, não. Ele era uma pessoa piedosa, ele cuidava da sua casa, ele tinha recursos, ele era generoso. E a Bíblia diz que as orações e as esmolas dele, e as ofertas dele, e a ajuda que ele trazia para o povo, subiram para a memória. Está na memória de Deus. Amém? É isso que nós temos que fazer. É muito simples. Amém? Para que nós não fiquemos preocupados: o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Amém? Versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, não é? Deus deu uma visão para Cornélio, deu uma missão para ele, não é? E Cornélio fez exatamente aquilo que Deus havia mandado. Era uma pessoa obediente a Deus, amém? Estava servindo a Deus, estava servindo a obra de Deus, estava fazendo aquilo que Deus esperava que ele fizesse, amém? Veja uma outra forma de servir a Deus, não é? Em relação às mulheres, por exemplo, não é? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Todavia, a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, não é? Às vezes as senhoras, as mulheres ficam preocupadas: o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? São coisas simples às vezes que vão produzir frutos, porque a missão de mãe, você ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, é maravilhoso diante de Deus, não é? A Bíblia diz que nós somos um corpo bem ajustado, não é? Então tem a mão, tem o braço, tem o olho, tem as juntas, não é? O corpo é composto de muitas partes. Todos nós, cada um de nós é uma dessas partes do corpo de Cristo, amém? E cada um de nós é importante para que o corpo de Cristo produza os resultados esperados pelo Senhor. E aqui está uma coisa simples, não é? Algumas mulheres, não é, vão ter a missão de mãe. É uma missão dada por Deus. E a pessoa fica: o que é que eu tenho que fazer? Não é? A Bíblia diz assim: aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. O Senhor já entregou alguma coisa na sua mão? Faça de acordo com o entendimento da palavra que você tem, amém? 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Às vezes, não é? Deus vai nos usar apenas para plantar. Você vai plantar a semente, você vai falar alguma coisa da palavra, e você não vai ver o crescimento. Você vai ser apenas o semeador, não é? E é essa a função de algumas pessoas: de falar de Jesus, de falar da palavra, de convidar para ir na igreja, de dar uma Bíblia de presente, de dar um CD de presente, de indicar o site, de indicar o nosso culto que passa ao vivo no YouTube, no Facebook e tal, não é? Eu plantei, aí veio o Apolo e regou. Eu não vi se cresceu, se não cresceu, se deu muito fruto, se não deu, mas cada um tem a sua função. E aí o que aconteceu? Cada um faz a sua parte e Deus faz a dele. O crescimento veio de Deus, não é? A bênção, a prosperidade, a alegria por estar fazendo a vontade de Deus, Deus traz consequentemente quando nós fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos, amém? Marcos 15, 41. As quais, algumas outras mulheres aqui agora, né? As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Então havia mulheres que acompanhavam Jesus, não é? Por onde quer que ele fosse, não é? E serviam a Jesus. Serviam como? De repente, não sei, preparava comida para os discípulos. De repente, não sei, pegavam, porque Jesus e os discípulos viviam de cidade em cidade pregando a palavra. De repente ela pegava a roupa deles, trazia a roupa limpa para eles se trocarem, trazia água ali, né? Não sei o que elas, mas elas serviam, diz a palavra, amém?
E além destas mulheres, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, muitas pessoas estavam apenas disponíveis, estavam atentas às necessidades da obra, do irmão, não é? O que eu posso fazer, não é? O bispo Rai usa um termo, não é? Que nós devemos ser facilitadores, não é? Então, nós devemos ficar ali sempre atentos para ver como Deus pode nos usar. Amém? Mateus 27, 55. Outro trecho falando das mulheres. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Esse momento era o momento da crucificação. Jesus estava crucificado. As mulheres que sempre estavam ao lado dele servindo, estavam observando de longe. Mas a palavra é clara, que estavam seguindo a Jesus para o servirem. Amém? Lucas 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, como eu disse, né? Jesus ia de cidade em cidade pregando, e ele precisava ter um pessoal de suporte, precisava ter um pessoal ali que desse a retaguarda para ele, amém? Então ele andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos também iam com ele. Então não era só Jesus, tinha mais no mínimo 12 ali atrás, não é, que precisavam de suporte. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, que haviam sido libertas por Jesus, e também de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essa Joana, que era mulher de Cusa, era uma mulher da alta sociedade. O marido dela era procurador do imperador Herodes, não é? Susana e muitas outras eram mulheres que tinham um certo status, não é? E usavam o poder que elas tinham, os recursos que elas tinham para servir a Jesus, não é? Provavelmente elas deviam ter servos, escravos, não é? E mandavam esses escravos levarem comida, levarem roupa, verificar se podiam fazer alguma coisa para que Jesus pudesse fazer a obra que ele veio fazer. Amém? Quarto. É o quarto? Não, 3. É João 1:1. Jó 1:1. Outra pessoa, não é? Todo mundo conhece a história de Jó, mas olha o que Deus coloca na sua palavra, que está registrado para todo sempre. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja a declaração que Deus coloca na sua palavra a respeito de um filho. Esse filho, Jó, estava servindo a Deus, não é? Ele tinha uma grande igreja, ele levava multidões ao delírio. Não, a Bíblia diz que Jó tinha uma família, 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem de negócio, ele era um homem muito abastado. E a Bíblia diz que constantemente os filhos dele se reuniam para celebrar, para comemorar, para agradecer até a Deus por aquilo que eles tinham, não é? E a Bíblia diz que Jó era uma pessoa muito cuidadosa com a sua família. A Bíblia diz que depois que eles se reuniam, que faziam a festa, Jó reunia os filhos e falava assim: agora nós vamos orar, nós vamos pedir perdão a Deus. De repente, na comemoração de vocês, alguém se exaltou, alguém falou alguma coisa que não devia, alguém bebeu demais. Jó era uma pessoa muito temente a Deus, e a Bíblia diz que todas as vezes que os filhos se reuniam para celebrar, depois ele chamava a família: agora vamos orar e vamos ver se nós precisamos acertar alguma coisa com Deus. Amém? E Jó estava fazendo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Amém? E veja como Deus olha para Jó. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, né? É o que eu estou dizendo, tentando mostrar para os irmãos, né? Que para servir a Deus são com as nossas coisas do dia a dia, são com a simplicidade. Amém? 1 Pedro 3,7, um versículo bastante lido em casamentos, né? Olha aqui, né? O que eu posso fazer? Se você é marido, se você é casado, a Bíblia diz assim: marido, viva a vida comum do lar, com discernimento, tenha consideração para com sua mulher, que é a parte mais frágil, trate-a com dignidade, porque vocês juntamente são herdeiros da mesma graça de vida, para que as orações que vocês fazem não sejam interrompidas, não é? Um marido que faz isso aqui está agradando e servindo a Deus maravilhosamente. Amém? Com coisas simples, não é? Muitas vezes a gente fica preocupado: o que é que eu tenho que fazer? Viva a vida comum do lar. Amém? Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 11:3.
Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós temos que entender que as coisas de Deus são simples, são puras, e nós não podemos nos afastar disso. Nós não podemos ficar com pensamentos mirabolantes de como nós vamos servir a Deus, na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Para que você fique mais em paz, amém? Lucas 10, 42 fala de Maria e de Marta, não é? Irmãs de Lázaro. E a palavra de Deus diz assim, não é? Que Jesus chegou na casa de Maria, não é? E Marta estava trabalhando de um lado para o outro. Jesus chegou, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que Marta foi ali aos pés de Jesus e começou a ouvir o que Jesus estava falando. E aí Marta chegou para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo que eu estou me matando aqui de trabalhar? E a minha irmã está aí sem fazer nada. E Jesus responde: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, não é? Então Maria ali na simplicidade, não é? Se aquietando ali ao lado de Jesus, parando para ouvir a voz de Deus, foi quem estava fazendo a vontade de Deus, foi quem estava servindo a Deus. Naquele momento era para ela sentar e ouvir a palavra. Amém? Então, nós já estamos indo para o final da mensagem. Apesar, não é, de a gente ter visto agora que pessoas comuns agradam a Deus, servem a Deus, apesar dessa simplicidade, Deus nos mostra em sua palavra que Ele tem uma visão para as nossas vidas, e nós não podemos abrir mão disso. Amém? Então, quero ver aqui, ponto 1, defina o que é que você vai fazer. Que ideia, sonho, ação ou que atividade você quer realizar, não é? Sabe, eu tenho um projeto, um sonho. Nós estamos tratando de sonhos pessoais, de realização pessoal. Você precisa saber o que você quer fazer, não é? Então defina o que você vai fazer. Isso na sua vida espiritual, isso na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida profissional, não é? Defina aquilo que você vai fazer. Amém? Tenha foco, tenha determinação, não é? Foco, bom, eu vou para lá. E aí seja determinado, porque quando você se decidir a ir para lá, muitas coisas vão querer tirar você do caminho. Não permita isso. Se você já sabe que muitas coisas vão tentar impedir que aquilo que você definiu, aquilo que você planejou, não seja executado, então fique esperto, amém? Fique atento. Quando alguma coisa aparecer que está tirando a sua visão, o seu foco, a sua atenção do seu projeto, pare, ore e fale: Senhor, eu rechaço isso daqui da minha vida, não é? Estou focado nisso porque eu apresentei diante de Ti e entendi que eu posso ir nessa direção porque o Senhor está aprovando aquilo que eu estou planejando. Amém? O rei Davi, ele era uma pessoa que tinha uma visão, ele era uma pessoa determinada, não é? A Bíblia diz que quando ele era bem jovenzinho, não é? Quando Deus havia tirado o reinado de Israel das mãos do rei Saul, porque Saul havia, não é? Como se diz no popular, metido os pés pelas mãos, não é? Deus tirou o reinado de Saul e Deus chamou Samuel e falou assim: Samuel, eu vou te enviar à casa de Jessé e você vai ungir o novo rei de Israel. Aí apareceu o primeiro filho, bonitão, alto, forte, aquela coisa toda. Samuel falou: deve ser esse, né, senhor? Não, Samuel, não é, eu olho o coração, Samuel, fica na sua, né? E aí veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? E aí Deus, olha, não é nenhum desses aí. Aí Samuel falou para Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Eu tenho Davi, está cuidando das ovelhinhas lá, moleque e tal. Traz. Aí quando entrou, Deus falou assim: é esse, né? Samuel foi lá, ungiu Davi, rei de Israel. Só que Davi não começou a reinar. Davi era uma criança, não é? Mas Davi entendeu o chamado e a visão de Deus para a vida dele. E aquilo ficou guardado no coração dele, não é? Quando nós temos uma visão, um propósito em áreas da nossa vida, isso deve ficar guardado no nosso coração e nós não podemos abrir mão, não devemos abrir mão disso de jeito nenhum. Se nós temos a certeza que foi Deus quem colocou o querer, Ele vai efetuar o realizar nas nossas vidas também. Amém? E aí o que a palavra de Deus diz a respeito de Davi, né? A Bíblia diz que Davi
continuou no seu trabalho de pastor, né? Os outros irmãos, 3 dos mais velhos eram do exército de Israel, os outros trabalhavam em casa, e Davi era aquele que ficava lá cuidando das ovelhas. Fica aí quietinho, não dá trabalho aqui em casa, né? E a Bíblia diz que certo dia veio um urso contra as ovelhas que ele estava cuidando, e ele com as suas mãos matou aquele urso. Depois de mais um tempo, veio um leão contra as ovelhas, e ele com as suas mãos matou aquele urso e aquele leão, não é? E aí o que aconteceu, não é? Passou um tempo, Davi continuava cuidando das ovelhas. Aí o pai de Davi falou assim: olha, pega essa comida, pega essas mudas de roupas aqui, seus irmãos estão lá na batalha contra os filisteus, vai levar para eles lá. Mas olha, vapt-vupt, vai, deixa e volta, não é? E aí Davi, não é, como ele tinha uma visão, ele parou, começou a olhar, e aí ele viu o exército dos filisteus, principalmente Golias, que era um gigante, afrontando o povo, dizendo que o povo era um coitado, dizendo que eles seriam massacrados, dizendo que não tinha homem no povo de Deus que pudesse enfrentá-lo, não é? E aí, você já conhece a história, Davi foi lá, não é, para matar o Golias, não é, para lutar contra o Golias, e Golias desprezou Davi, Golias zombou de Davi, até os próprios irmãos falaram assim: o que você veio fazer aqui, moleque? Não é, o pai não mandou você só vir aqui entregar as coisas para a gente? E Davi sabia que ele tinha um chamado para ser rei de Israel, para governar sobre aquele povo, amém? E aí o que Davi chegou diante do gigante e falou assim: olha, eu matei um urso, Deus me deu condições, eu matei um urso, Deus me deu condições, eu matei um leão, não vai ser diferente com você. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, não é? Ele sabia o Deus em quem ele cria, ele sabia que se Deus fez antes, Deus faria novamente, amém? Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É assim que nós vamos ver Deus realizar os nossos sonhos, os nossos planos, não é? Para que Ele seja glorificado neles, e Deus foi glorificado através da vida de Davi, amém? Provérbios 17, 24, a sabedoria é o alvo do inteligente. Então nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um projeto, nós queremos atingir alguma coisa. Esse alvo é a nossa sabedoria, porque nós somos inteligentes, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, da palavra. Então isso está se referindo às nossas vidas. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Quando a pessoa não tem projeto, quando a pessoa não sabe para onde vai, para quem está perdido, qualquer caminho serve, não é? Então o Senhor está nos mostrando aqui: não sejamos insensatos, não sejamos pessoas que não têm bom senso, que não sabem o que vão fazer com as suas vidas. Planeje, projete, apresente diante de Deus, aguarde o ok e avance, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, amém? Aleluia, Jesus. Ponto 2. Ponto 1, foco, determinação. Ponto 2, elimine as distrações. Elimine aquilo que quer tirar o seu foco e a sua determinação, amém? Ontem eu vi uma coisa que eu nunca tinha. Como Deus é maravilhoso, com a palavra de Deus, e eu ouvi da boca do meu filho, eu fiquei mais feliz ainda, não é? Uma coisa que eu nunca tinha me atentado, e também nunca ouvi ninguém falar. A palavra de Deus diz em Filipenses 13, 14, o apóstolo Paulo dizendo assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Paulo ainda não tinha alcançado tudo aquilo que era o propósito de Deus, o projeto de Deus para a sua vida, a visão de Deus. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então Paulo, ele não permitia distrações na sua vida. Ele se esquecia do que ficou para trás e prosseguia para frente, amém? Prossigo para o alvo. Então Paulo tinha um alvo, tinha uma vocação dada por Deus: pregar o evangelho aos gentios, levar a revelação da palavra da graça. Paulo prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, não é? Todos nós temos mais do que uma habilidade, 1, 2, 3, 10, tem gente que tem 20, 30 habilidades, não é? E existem formas de nós detectarmos isso, não é? Através de testes, não é? Se você fizer um teste vocacional, normalmente a moçada que faz teste vocacional, para ver pelo menos para que área ela tem mais habilidade, mais, não é, competências para agir no futuro, para atuar no futuro, não é? E você, quando você faz um teste vocacional, você descobre que você tem habilidade para 2, 3, 4 áreas, que você pode fazer isso, aquilo, outro, não é? Agora, aí você vai ver qual é a sua vocação, naquilo que você vai trabalhar. Agora, Paulo fala de uma vocação que é soberana, amém?
O que é uma vocação? É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Então ele tem uma vocação, ele tem uma inclinação, uma tendência, ele pode fazer aquilo. E agora, o que é essa soberana vocação? Soberana é aquela que ocupa o primeiro lugar, aquela que é absoluta, aquela que é suprema. Então nós podemos fazer muitas coisas, não é? Eu trabalho, eu sou vendedor, eu sou pai do Rodrigo e do Vitor, eu sou marido da Vera, aqui na igreja eu dou aula, né? Eu ensino a palavra, eu prego de vez em quando e tal, mas tem alguma coisa que é uma soberana vocação de Deus para as nossas vidas, e é isso que o apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Tem várias coisas que eu vou fazer, mas tem algo que é a visão de Deus para a minha vida. Isso é o que eu vou me dedicar de corpo e alma, deixando todas as outras coisas para trás. Amém? Então Paulo deixava de lado tudo aquilo que não fazia parte da visão de Deus e avançava para o alvo. Amém? Ponto 3, então ponto 1, foco, determinação. Ponto 2, deixe as distrações de lado. Ponto 3, não admita limitações. Amém? Em todas as coisas somos eu e cada um de vocês. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não porque eu sou, porque eu faço, nem porque você é alguma coisa. Em todas. Tem alguma coisa que você não é mais que vencedor? Não. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, não admita limitação na sua vida. Limitação na sua vida é mentira do diabo. Eu e você, tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar, podemos superar qualquer tipo de situação. Amém? Para prosseguir na visão do Senhor. Amém? Então, você tem que acreditar em você, não é? E às vezes tem gente que pergunta, mas, né, quem sou eu para fazer isso ou para almejar isso, né? Você é um filho de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e você está aqui porque Deus tem uma vontade soberana na sua vida, e ninguém pode resistir à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Falando em limitação, Josué e Caleb, não é? E mais 10 abençoados foram escolhidos por Moisés para irem avistar a terra prometida. Foram até Jericó. Você já sabe a história. 10 voltaram achando que não ia dar, porque os caras são altos, são fortes, a gente é gafanhoto, nós somos o pó da terra, não tem jeito. E Caleb não aceitou essa visão de si mesmo. Ele não aceitou limitações, ele não aceitou que ele não poderia executar aquilo que era da vontade de Deus. Amém? Então que você não admita limitações em sua vida. Ponto 4, não se deixe influenciar pela visão dos outros, ou pela falta de visão que os outros tenham. Amém? Então, qual é o exemplo que eu quero citar aqui agora? José e os seus irmãos, não é? Deus tinha dado uma visão para José. Deus deu sonho para José. 2 deles, por exemplo, né? José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, se ajoelhavam perante ele. E ele contou o sonho para os irmãos falaram, você está louco, cara? O que é isso? Está achando que o pai e a mãe, porque naquela época pai e mãe eram autoridades máximas, não é? A mulher chamava o marido de senhor, não é? Falou, que você está louco, rapaz? Depois ele teve outro sonho, dizendo que 2 feixes grandes e 11 feixes menores se inclinavam perante o feixe dele. Não é? E os irmãos dele falaram assim, o que é isso, José? Você está louco, rapaz? Você está achando que você vai ser alguma coisa, que você vai para algum lugar? Você é uma criança, você é o menor de todos, você é o último para receber herança aqui em casa. Toma a linha, rapaz, não é? E José não desprezou a visão que Deus tinha dado para ele. José entendeu que naquele sonho tinha alguma coisa. E lá na frente, não é? José se tornou governador do Egito, não é? Precisou passar por muitas situações. A pastora Lília falou disso na quinta-feira, não é? Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Amém? Ponto 5. Descubra o que o motiva. Amém? O que traz motivação para você? E isso é bom para que você analise o seu projeto, o seu plano de vida, para ver se a sua motivação para aquilo é correta. Não é? Seja lá o que você quer. Eu quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer uma faculdade, eu quero trocar de carro, eu quero comprar minha casa própria. Amém, tudo é nosso direito, faz parte da nossa herança. Mas é o momento, é isso que Deus tem preparado para a sua vida, não é? Você apresenta e fala, Senhor, olha, eu quero fazer isso. E Deus vai dizer se sim ou se não. Amém?
E eu quero falar sobre motivação para lembrar de um trecho da palavra de Deus que fala sobre um profeta e um aprendiz de profeta, não é? Elias era o profeta, era a pessoa usada por Deus, não é? Para trazer a palavra de Deus para o povo, contra os inimigos de Deus, não é? E a Bíblia diz que numa determinada época, todos os profetas tinham uma pessoa que os ajudava, que era o moço do profeta, não é? Que era o auxiliar de profeta, que futuramente se tornaria um profeta, porque ele aprendeu o que faz um profeta. E a Bíblia fala de Elias, que era uma pessoa muito usada por Deus, não é? Elias orou e desceu fogo do céu, consumiu, não é? Os altares de Baal, não é? 450 profetas lá foram mortos, não é? E várias outras coisas Elias fez. E aí um dia Deus falou para Elias, falou assim: olha, o seu tempo aqui acabou, eu vou te levar de uma forma especial. Você não vai morrer, eu vou passar aqui e você vai ser arrebatado da terra. E aí Deus falou no coração de Elias: diga isso para Eliseu. E aí Elias virou para Eliseu e falou assim: olha, se você você pode pedir o que você quiser, que Deus vai fazer, desde que você me veja no momento em que Deus me arrebatar da terra, não é? E aí, qual era a motivação de Eliseu andando com um homem de Deus? Ele falou assim: Elias, eu quero ter porção dobrada do Espírito. A motivação de Eliseu era o espiritual, era fazer a vontade de Deus, era buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amém? E a Bíblia diz que para onde Elias ia, Eliseu ia atrás, não é? E a Bíblia diz que na hora em que passou uma carruagem de fogo e arrebatou Elias, não é? Eliseu viu e ficou com a capa de Elias, não é? E a Bíblia relata que Elias fez 6 milagres e Eliseu fez 12 grandes milagres, não é? Então a motivação de Elias, não é? Era fazer alguma coisa que agradasse a Deus, né? E nós vimos também a bispo pregar várias vezes aqui sobre Neemias, que era o copeiro do rei, na reconstrução dos muros ali de Israel, não é? A motivação dele não é que ele eu vou deixar de ser copeiro do rei e um dia eu vou ser governador de Israel. Não. Ele queria que os muros fossem reconstruídos para que a cidade de Deus, para que a cidade do povo de Deus, não é, pudesse voltar a ser reerguida, a ser reedificada. Esse era o propósito, essa era a motivação dele. E como recompensa, ele acabou sendo governador de Jerusalém. Amém? Então essa era a motivação. Ponto 6. Escreva a visão. Já falei aqui no começo de escrever, de planejar, não é? E há um tempo atrás, faz quanto tempo? 12 anos, 13 anos mais ou menos, não é? Eu já tinha ouvido isso aqui, mas nunca tinha parado para... eu acho que a gente não tinha tido séries ainda de planejamento, não é? Do modo como nós estamos tendo aqui. E eu tinha um propósito, queria fazer uma coisa na minha vida. E aí, eu só percebi que eu tinha feito um planejamento depois que passou, depois que aquilo foi realizado, que eu vi que eu peguei um papel e comecei a pôr tudo no papel. Como é que poderia ser feito? Não é? Isso foi em 2006, no ano de 2000 aproximadamente, não é? A Bispa Vera, minha esposa, ela gosta muito de uma cantora americana, Barbra Streisand. E no ano de 2000 ela anunciou que ela faria uma turnê, não é? Que seria o encerramento da carreira dela. E eu trabalhava numa empresa, eu tinha algumas milhas, eu fui verificar, falei, puxa vida, eu tenho milhas para pagar a passagem, não é? Só que nessa época, ano 2000, 99, 2000, a internet estava muito no começo, não é? E aí eu entrei no site para comprar os ingressos lá, não é? E eu cheguei até a ver o valor, mas não consegui efetuar a compra, não é? E aí eu mandei uma mensagem, não é? Tinha um lugar de mandar mensagem, mandei a mensagem. No dia seguinte, eles me mandaram o caminho, como é que... né? Clica aqui que você vai sair direto lá, não é? Só que no dia seguinte, o ingresso, que era o mais barato, que era de 350, foi para $1.500. E eu não tinha, né? Daquele ingresso lá, eu ia comprando cartão, dividido, tal, aquela coisa toda. E aí, beleza, desmarquei a passagem do avião, não tinha falado nada para ela. Eu não vou falar que eu ia dar e não dei, né? Porque, né? Quase! Gol, quase! Vai ser quase! Com os inimigos. Eu me lembrando. Né? E aí passou.
Passou 2001, 2, 3, 4, 2005. E aí de vez em quando eu olhava na internet para ver se tinha alguma coisa. Em 2005 eu vi lá que a Bárbara Streisand ia fazer. E a Bispa Vera falou assim: não, ela encerrou a carreira, ela nunca mais vai fazer. Eu falei: ela vai fazer. Não, encerrou. Eu falei: não, ela vai fazer outra turnê. Não, ela vai fazer outra turnê. Não conheço, não gosto, não sei nenhuma música, mas ela vai fazer outra turnê, né? Aí eu descobri que ela ia fazer outra turnê nos 50 estados dos Estados Unidos, não é? E aí eu estava desempregado, sem um centavo, pegando cesta básica da igreja, não é? E aí eu falei assim: poxa, não é, se eu estou olhando, né, se eu tinha um projeto, comecei a pôr no papel. O show, quanto custa, hotel, quanto custa. Minhas milhagens tinha inspirado, né? Como é que pode inspirar um negócio que eu já paguei, ganhei, aí expira? Me fala, Bispo Bilco. Depois eu vou consultar o senhor sobre um negócio aí. E aí a gente estava no aeroporto aqui, indo para Mato Grosso. Para onde que nós somos? Nós estávamos todos juntos aqui no aeroporto, indo para uma cidade para fazer um estudo bíblico, Campo Grande. E aí, a hora que eu estava na fila, eu recebi uma mensagem no celular, dizendo que eu tinha recebido um dinheiro, não é? Que era uma parte do meu fundo de garantia. Aí eu saí da fila de embarque, fui até um local para pegar um telefone público, porque eu precisava falar bastante tempo. Liguei para American Airlines, transferi meu dinheiro, comprei as milhas, né? E aí eu tinha posto lá no papel, né? Hotel, tudo aquele monte de coisa. E aí na hora que eu fui comprar o ingresso, né? Aí o pessoal falou assim: não, você precisa ter um local aqui nos Estados Unidos para eu mandar o ingresso. Como é que... Eu falei: Jesus. Aí eu sentei com o Bispo Rai na hora, falou: vamos nesse hotel aqui e tal. E eu sei que, para resumo da história, não é? Eu sem dinheiro, desempregado, pegando cesta básica da igreja, Deus permitiu que a gente fosse para os Estados Unidos. A Vera viu o show que ela queria. Nós ficamos 2 semanas lá, vimos Barbra Streisand, vimos Johnny Mathis, vimos Celine Dion, vimos, sei lá, um monte de gente lá, né? E assim, né? Porque Deus faz, né? Quando a gente coloca lá para Deus, né? Sem nenhuma condição, sem absolutamente nada. E ainda fomos num hotel que a bispa quase bateu no bispo, né? Porque a bispa falou assim: como é que você põe o Deca num hotel de $35? E foi maravilhoso, porque era um hotel no centro da cidade, que tinha sido totalmente reformado, né? E assim nós pudemos ficar lá 16 dias, não é? Então, quando a gente escreve, depois que eu passou isso, é que eu peguei toda a minha papelada, papel de rascunho, que no verso tinha coisas da empresa tal, da empresa onde eu tinha trabalhado, que eu falei: meu Deus, eu planejei, eu coloquei aqui a data, eu coloquei os valores, eu coloquei a passagem aérea, eu coloquei tudo. Então eu planejei, orando a Deus, porque eu não tinha nem a mínima condição, não é? Então, quando a gente escreve a visão, não sei porquê, não me pergunte, é Deus que manda escrever a visão. Amém? Então, tem algum segredo? Não sei, Deus manda escrever a visão. Então escreva a visão. Amém? Abacuque 2, 1, 2, 3, a palavra de Deus diz assim. Abacuque falando: por-me-ei, eu vou ficar ali na torre de vigia, e vou me colocar sobre a fortaleza, e vou vigiar para ver qual a resposta que Deus vai dar com relação a essa queixa que eu tenho, em relação a essa situação aqui, que está mal parada. Eu preciso que Deus me mostre o que vai acontecer. E a Bíblia diz assim que Deus respondeu, versículo 2: o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Grave, escreva, para que você não se esqueça daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Para que você possa sempre se lembrar daquilo. Porque a visão é uma visão, não é um projeto realizado. Ela está para se cumprir num tempo determinado. Quem determina o tempo é Deus. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, diz a palavra. Amém? Então, ela vai se cumprir num tempo determinado, porque a visão foi dada por Deus. Amém? Mas ela se apressa para o fim. Vai chegar a solução daquilo, vai chegar, o projeto vai vir à luz. E não vai falhar. Se demorar, não se preocupe, espera, porque certamente virá. Pode parecer para você que está atrasado, mas está no tempo de Deus.
Amém? Está no tempo de Deus. Aleluia. E ponto 7. Ore regularmente por sua visão e entregue-se a ela, não é? Trabalhe nela, não é? Dedique-se a ela. E eu já falei aqui no começo e volto a repetir. Nós precisamos ter planos para várias áreas da nossa vida. Não fique focado, porque eu estou focado agora na minha carreira. E você deixa de vir à igreja, você deixa de cuidar da sua família, você deixa de cuidar da sua saúde, não é? Nós somos sábios, nós temos capacidade dada por Deus, nós podemos fazer planos, não é? Os planos do diligente tendem à abundância. Nós podemos planejar, podemos e devemos e precisamos, porque nós não podemos, eu planejo minha vida profissional, planejo minha vida financeira e planejo, sei lá, minha vida espiritual até. E aí você deixa a família, né, sendo levada pelo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode ser assim. Nós temos que dominar. O Senhor, quando criou Adão e Eva, dizia assim: eu vou vos colocar sobre a terra e vocês terão domínio sobre tudo, né, sobre animais, principalmente sobre as nossas vidas. Amém? Então ore regularmente por sua visão e entregue-se a ela. Pela fé, Hebreus 11, 7, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Então Noé teve uma visão dada por Deus, teve uma ordem dada por Deus, mas ele não via nada daquilo que Deus havia dito ainda. Amém? Mas sendo temente a Deus, Deus falou. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Então, se Deus falou, obedeça. Amém? Então Deus falou, divinamente instruído, acerca do que ia acontecer. Vai ter um dilúvio que vai alagar a terra toda. Que isso, né? Que coisa mais absurda é essa? Deus falou, ele era temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa e dos animais, não é aquilo que nós já sabemos. Amém? Então, Noé recebeu uma visão de Deus, de algo que era absurdo, mas ele era temente a Deus, ele orava constantemente, ele foi lá e fez o que Deus mandou. Deus mandou eu aparelhar a arca, eu vou. Seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai te colocar. Seja fiel, amém? Naquilo que Deus tem preparado. Tudo aquilo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Assim seja, porque assim disse o Senhor para a vida do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar, amém? Deus tem falado muito sobre visão, planejar, projeto. Deus está nos mexendo conosco para que a gente tome atitudes. E se nós ouvirmos a sua voz, o que a palavra de Deus diz? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é? Por quê? Porque Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Amém? E o Senhor quer que esses pensamentos bons, não é, que Ele tem a nosso respeito, cheguem ao nosso conhecimento, que nós tenhamos essa visão e que nós possamos andar na visão do Todo-Poderoso. Amém? Para que você seja feliz sobre a terra, para que você vá bem, para que você seja próspero, para que você tenha bom êxito e para que a sua vida manifeste a glória de Deus, não é? Para que as pessoas possam olhar para você, não é? E se contarem, talvez não acreditem, mas você vai ser a revelação de tudo aquilo que Deus tinha preparado. Você vai ver o cumprimento das promessas de Deus. Porque tantas quantas são as promessas do Senhor, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém? Quero te pedir que você feche seus olhos e que você ore, que você coloque diante de Deus, não é?
Ontem o pastor Rodrigo pediu para as pessoas anotarem 3, 4 coisas. Você não vai anotar agora, mas coloque diante de Deus coisas que você gostaria para a sua vida, coisas que você tem na sua vida que você acha que não estão boas e que precisam melhorar, e coloque diante de Deus agora, porque a palavra de Deus diz do nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer, amém? Porque o Senhor, por acaso, não fará justiça, o juiz de toda a terra, aos seus filhos que a Ele clamam de dia e de noite? Então coloque diante de Deus agora, não é? Aquilo que você precisa, talvez, que talvez não é nem um sonho, é uma necessidade, não é? Coloque e fale: Senhor, olha, na minha vida profissional, eu preciso disso, tem essa situação que não está bem, Senhor, eu preciso da tua direção. Se eu estou indo na direção errada, me mostra, Senhor. Na minha vida de estudante, de universitário, eu estou pensando em seguir por esse caminho. É isso, Senhor. E a Bíblia diz que nós ouviremos uma voz atrás de nós: este é o caminho. O Senhor vai dirigir a sua vida, na sua família, não é? Precisa mudar alguma coisa? Pode melhorar? O que você pode fazer para melhorar? Os projetos do diligente tendem à abundância. Você vai projetar uma coisa e Deus vai fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, quero te pedir, Pai, porque o Senhor não está brincando conosco. Nós não estamos aqui marcando cartão, isso daqui, Jesus. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor mudou a nossa vida. Um dia o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento, Pai. E agora o Senhor nos traz à tua casa para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Mas muito mais do que isso, Senhor, o Senhor quer ver a tua glória manifestada através das nossas vidas. A tua palavra diz que se nós crêssemos, nós veríamos a tua glória, Senhor. A tua palavra diz que nós fomos criados por ti para sermos luz do mundo, sal da terra, o bom perfume de Cristo, Pai. E eu te peço, Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos aqui nesta manhã, Pai. Eles vêm aqui para ouvir a tua voz, ouviram a tua palavra, Pai. E eu te peço, Senhor, dê sabedoria. Quebra, Jesus, as cadeias da inércia, Jesus. Quebra as cadeias que estão prendendo a mente das pessoas, Senhor. Pessoas que talvez procrastinem demais. Pessoas que amanhã eu faço, segunda-feira eu faço, agora vem dezembro, janeiro eu faço. Jesus, é hoje. Hoje é o dia aceitável, diz a tua palavra, Senhor. Oh Jesus, desperta. A tua palavra diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. O mundo está morto, jaz em pecado, mas nós estamos vivos. Nós já passamos da morte para a vida. Jesus, 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 Senhor. Eu sei que o Senhor é o maior interessado na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Jesus. Ouve a oração, Jesus. Desperta a mente, Jesus. A tua palavra ensina, Senhor, que nós não podemos nos conformar com esse século, com essa situação, com essa vida, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente experimente a tua visão, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. No teu santo nome, Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, e eu sei que muito pode em seus efeitos a súplica do justo, Pai. No teu santo nome, Jesus, eu ligo com cada irmão meu, Pai, porque se 2 ou 3 ligarem na terra, estará ligado nos céus. Eu ligo com cada um, Jesus, os projetos, os acertos, as restaurações que precisam ser feitas, Pai, na vida de cada um dos teus filhos, Pai, repreendendo toda distração, toda procrastinação, e que haja, Jesus, a tua direção, com foco, com determinação, escrevendo a promessa, escrevendo o projeto, escrevendo a visão, Pai, para que, deixando as coisas que ficam para trás, talvez se olharmos para trás,
a gente fique pensando, será que eu vou conseguir? Esqueça, não é só deixar para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É assim que eu ligo aqui agora, Pai, com cada um dos teus filhos no santuário, com cada um dos teus filhos na internet. Eu ligo, Pai, e o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, que isso está sendo colocado diante de ti, Pai, e que haverá bom futuro, haverá bom êxito, Pai, haverá a manifestação da tua bênção, que enriquece com ela, não traz dores, não traz desgosto, Pai. É no teu santo nome, Pai, porque nós cremos só na tua palavra, Pai. Nós não estamos aqui por força humana, Jesus. Nós não estamos aqui com retórica humana, Jesus. Nós estamos aqui pela tua palavra. E a tua palavra diz que aquele que fale, fale de acordo com os oráculos de Deus, Pai. E eu só falo de acordo com a tua palavra, Pai. E é o que eu declaro, Jesus. Eu ligo aqui na terra cada projeto, cada situação que precisa ser restaurada, deixada de lado, retomada, Jesus. Que haja foco, determinação, para que nós possamos, Senhor, desfrutar do melhor dessa terra, Pai. Tua palavra diz que se nós quisermos e te ouvirmos, entendermos a tua visão, permanecermos nela, nós comeremos o melhor dessa terra. Nós não abrimos mão disso e te agradecemos por isso, Pai. Obrigado no teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Glórias a ti, Pai. Glórias e glórias a ti, Senhor. Se há alguém aqui, Jesus, que olha para situações e só vê impossibilidades, só vê fracasso, tristezas, frustrações, lembre-se de Abraão. 75 anos, não tinha nenhum recurso de medicação, de medicamento, e ele esperou mais 25, sem se enfraquecer na fé, mas somente dando glórias a ti. Glórias a ti. Glórias a ti, Pai, porque tu és digno, porque tu és Deus sobre tudo e sobre todos, porque tu nos deste uma vida maravilhosa, Pai, e o Senhor nos deu uma vida em abundância, Pai, e nós vamos desfrutar dela para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. A nossa motivação, Pai, é te servir, Jesus, com aquilo que temos, com aquilo que somos. É no teu santo nome, Pai, que nós oramos aqui agora, Pai. E eu declaro que toda a tua palavra que foi trazida através deste altar produzirá frutos na vida dos teus filhos, Pai, no teu santo nome, Jesus. E eu também te peço, Pai, que a tua palavra diz que nós devemos meditar na tua palavra de dia e de noite, Pai. Permita, Senhor Deus, incomode o teu povo, Pai, para que eles possam pegar na internet de novo essa mensagem, ouvir a mensagem da pastora Lilian de quinta-feira, a mensagem de ontem do pastor Rodrigo, Pai, que estão em linha, Pai, que o Senhor está falando claramente aos nossos corações, Pai. Assim nós oramos no teu santo nome, Jesus, com temor e tremor, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Levante suas mãos em direção ao altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça maravilhosa, graça reveladora, graça superabundante, a graça que nos basta, seja com todos aqueles que te amam sinceramente, Pai, no teu santo nome, Jesus. Tenha um domingo de paz, de alegria, de meditação na palavra. Amém? E se você puder ficar, ainda são 11h20, nós vamos louvar a Deus, amém?